Naomi, pedi oração pelo Naomi, está viajando amanhã, vai voltar para o Japão. De barco, ele disse, me convidou, disse não, vai sozinho, né? Mas queremos pedir oração da igreja pelo Naomi, né? Ele vai, quer falar um pouquinho? Quer pedir oração? Pode ser, pode vir. Boa noite, amada igreja. É um prazer estar aqui com vocês depois de tanto tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Naomi Shibayama. Eu sou filho da dona Elza, do seu Shibaya, filho mais velho. Eu nasci nessa igreja, aqui eu fui batizado e até hoje eu ainda estou na lista de membros da igreja, apesar de estar afastado 40 anos, né? E acabei indo para o Japão, onde lá fiz minha vida, me estabeleci e ali a gente já criou raízes, né? E agora para vir para cá é fazer visita só, passar férias. E apesar que as férias lá não coincidem com as férias daqui, né? A gente teve um tempo aqui muito bom. O meu pai, como vocês sabem, ele passou por cirurgia e ele está se recuperando bem, graças a Deus. Eu agradeço as orações dos irmãos que sempre têm intercedido, né, em favor dele. Eu peço também pela minha mãe, porque ela sempre acaba ficando sobrecarregada, né, porque nessa correria toda, graças a Deus tem a dona Wanda, né, que tem ajudado, que ela é também daqui, dessa igreja, apesar que ela está agora no Pacoval, mas eu fico muito feliz e muito agradecido por todos vocês, pelo amparo que vocês têm dado à nossa família, né. No Japão, eu fui para lá como operário, para trabalhar em chão de fábrica, como de fato aconteceu. Porém, eu sempre alimentei sonhos, e um deles era de ter algo mais, né? E fui atrás de conseguir negócio próprio, aprender a língua, e de fato Deus abriu portas, mas eu, por outro lado, acabei me afastando de Deus. Eu era um religioso da casca para fora, eu digo sempre, né? Até que veio a pandemia, e nessa pandemia aí mudou muita coisa, e a gente acabou tendo mais tempo para ficar em casa. Acredito que aqui também deve ter sido assim. E nessa pandemia eu encontrei algumas pessoas através da internet que mudaram o curso da minha vida. Um homem que eu estava pesquisando sobre a questão espiritual, e apareceu lá um homem chamado Myles Monroe, não sei se alguém conhece aqui, já ouviu falar, ele já é falecido. E ele dizia que, ele era muito enfático, ele dizia que as religiões são as grandes inimigas do reino de Deus. E aquilo me chocou, porque para mim era tudo a mesma coisa. E aí eu acabei procurando aprender mais sobre o assunto, e eu descobri que eu realmente era apenas um religioso da casca para fora. E aí eu comecei a adotar alguns hábitos que a gente não tinha, por exemplo, a leitura da Bíblia em casa, diária. Até que um dia nós chegamos em Ruth 2:12, chamei a minha esposa e disse, vamos ler hoje o livro de Ruth, é um livro curtinho, vamos ler. E eu nem imaginava aquilo que me esperava. Quando chegou em Ruth 2:12, eu fui atropelado pela palavra de Deus. Porque, de certa forma, eu queria me aproximar de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu estava com medo, porque eu sabia do meu pecado. E eu sabia que, apesar de eu ter o conhecimento da verdade, eu era apenas um falso crente, um religioso da casca para fora. Então, eu estava querendo me aproximar de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu estava com medo de ser rejeitado. E quando chegou em Ruth 2:12,
aquele medo, ele deu lugar a um amor tremendo que me invadiu o coração e mudou a minha vida para sempre. Se você puder procurar na sua Bíblia, Ruth 2, vocês devem conhecer essa história, é o livro de Ruth, que fala sobre quando Boaz, ele estava conversando e falando com Ruth, né? E vocês sabem, Ruth já estava viúva e ela tinha decidido seguir Noemi, a sua sogra, porque ela não era do povo judeu, mas ela estava buscando aquele Deus de Israel, o nosso Deus. Então ela recebe uma palavra de Boaz, o resgatador, né? Que diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. E aquele amor, ali eu entendi que Deus estava me esperando há muito tempo, e eu com medo dele não me aceitar. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que não houve uma pessoa até hoje que buscou a Deus com o coração contrito e compungido, coração arrependido, que ele rejeitou. Ele nunca rejeita um coração arrependido, nunca. E eu tinha esse medo. E aquele amor de Deus invadiu o meu coração, invadiu a minha vida, e eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a chorar muito, 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 porque eu entendi como Deus estava me abraçando através dessa palavra e dizendo: eu te amo. Você veio, você está me buscando, e eu estava te esperando todo esse tempo para te dar um abraço de perdão. E eu peço que vocês estejam orando, porque nós também, a partir dali, nós começamos a desenvolver a ministério ali de evangelismo no Japão. A nossa vida mudou muito, 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 porque como a gente tem negócio próprio, quem tem negócio próprio sabe que pequenos negócios são fonte de grandes problemas, grandes estresse, grandes dores de cabeça, e não era diferente lá a nossa situação. A nossa empresa, o nosso pequeno negócio estava dando muito prejuízo, e eu decidi fazer várias mudanças. Entre elas, eu decidi consagrar tudo aquilo que eu tinha em mãos, aquele Deus que me abraçou com seu amor. E decidi: Deus, isso aqui é teu, isso aqui não me pertence. Hoje eu entendo que eu sou apenas um gestor daquilo que tu coloca nas minhas mãos para eu administrar. Então eu consagro tudo isso aqui a ti. Irmãos, aquela empresa que estava no negativo, vermelho, cheio de problema, eu muito estressado, minha esposa também muito estressada com todo tipo de problema, aquilo ali mudou e começou a mudar muito rápido. Houve o primeiro ano, depois disso, o primeiro fechamento do balanço, foi a primeira vez que a nossa empresa atingiu um valor positivo no balanço. Todo mundo se assustou, o pessoal do banco que financia a gente, né, que empresta, que dá recursos para a gente ficar assustado, o contador também. Só que no outro ano, no ano seguinte, a prosperidade dobrou, mais que dobrou. E o nosso trabalho diminuiu, isso é que é interessante, porque eu decidi focar em Mateus 6,33, onde diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto ele faz. Todas as coisas nos serão acrescentadas. E eu corri atrás do dinheiro e o dinheiro corria de mim. Então eu parei de fazer isso e passei a buscar a vontade de Deus no meu trabalho, na minha empresa, e automaticamente uma série de problemas foram resolvidos. E hoje a gente foca mais na questão de expandir e procurar proclamar o Evangelho ali naquela terra que ainda apesar de ser um país livre por Evangelho, não há perseguição, mas é um país que não foi alcançado ainda. E a gente tem se dedicado a evangelizar aquele povo, na forma que Deus permite, na forma que Ele abre as portas, na medida em que Ele abre as portas. E eu agradeceria muito dos irmãos essa oração, as orações por esse trabalho nosso ali, né, que já tem rendido frutos, graças a Deus, vidas têm sido alcançadas. A gente tem se dedicado muito a aprender a língua japonesa, que é fundamental, porque o nosso foco, apesar de haver uma comunidade brasileira lá razoável, o nosso foco é o
povo japonês. Nós queremos que esse Japão, aquele Japão, né, se renda aos pés de Jesus Cristo. E nós queremos ver isso ainda em vida. Estejam orando pelo Japão, estejam orando por nós ali. Nós frequentamos lá uma igreja local, pequena, bem menor que essa aqui. Apesar que é bem menor que essa aqui, mas para vocês terem uma ideia, é a maior igreja da cidade. É uma igreja que às vezes tem meia dúzia de pessoas. E mesmo assim, são pessoas já de avançada idade. Eu acho que lá eu sou o mais jovem. Vou fazer dia 5 agora, 5 de agosto, vou fazer 56 anos. E eu sou o mais jovem, para vocês terem ideia como a questão da idade avançada ali, ela tá trazendo uma diminuição, até mesmo de pessoas dentro da igreja, das poucas igrejas que há ali no Japão, né? Eu vou estar retornando amanhã para Belém, e vou de barco para Belém. Em Belém vou passar um dia e depois vou seguir a viagem para São Paulo, onde eu vou pegar o voo para o Japão, né? Se Deus assim permitir, eu espero estar vindo ao Brasil pelo menos uma vez por ano. Se Deus assim permitir, a gente quer vir em final do ano, esse ano ainda. Essa vez não foi possível vir com a família. Eu espero da próxima vez já poder vir com mais pessoas. Essa vez veio só eu e meu filho caçula, que teve que retornar devido aos estudos, né? E eu agradeço muito a oportunidade, agradeço as orações dos irmãos e peço que continue orando, por favor, porque a gente depende muito de suporte, porque sem isso, né, sem que haja esse apoio, né, apoio espiritual, a gente sabe que as dificuldades são muito maiores, né? Nós cremos que muito pode, pelos seus efeitos, a oração dos justos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Foi um prazer ter esse tempo aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos cantar a nossa última canção, né? Tua Voz. Se hoje você que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, né, não recuse a voz do Senhor, né? Ouça, a mudança é certa, assim como Ele transformou a minha vida, transformou a vida de muitos aqui, e que Deus esteja nos dando uma semana abençoada e que nós tenhamos um bom retorno para os nossos lares e que Deus esteja sempre conosco. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar esta canção.